Boa noite, João. Vou pausar aqui para novo. Boa noite a todos. Não é? Hoje terminamos a nossa matéria ação penal, não é? E na aula passada, só recordando, nós chegamos e aprendemos que a ação penal ela pode ser pública, pode ser privada. E se for pública, ela pode ser incondicionada, condicionada. Vimos que o titular da ação penal pública é o Ministério Público. Vimos que o nome da petição inicial que o Ministério Público faz para iniciar a persecução penal chama-se denúncia, não é? Seja tanto para todas as ações públicas, e vimos que o nome da petição inicial penal, quando a ação é privada, chama-se queixa ou queixa-crime, ok? Vimos características de todas as características das ações públicas incondicionada, condicionada. Vimos já a ação penal privada exclusiva, a ação penal privada personalíssima também, não é? E agora, então, e paramos lá, não é? E vamos então iniciar a nossa ação penal privada subsidiária da pública, tá? E para a gente chegar e começar a falar sobre sobre a ação penal privada subsidiária da pública, vocês podem ver que é subsidiária, tá? O que significa? Muito bem. Imaginem só o seguinte. Há um inquérito, tá? Crime de homicídio, por exemplo. Beleza. E então, há um inquérito e esse inquérito finda o delegado mostrando que não tem dúvida nenhuma que a Floresbella é a autora do crime, porque tinha testemunha, tinha filmagem, tinha foto, tinha tudo, provando que era ela que chegou e realizou o homicídio. Ponto final. Muito bem. O processo vai para o Ministério Público. Só que o Ministério Público, aí por desídia, por não querer, ou por qualquer motivo, chega e não oferece denúncia. E o inquérito vai ficando mofando lá. Tá? Nesse caso, gente, tá? Da inércia do Ministério Público, ou seja, ele, ao não oferecer a denúncia, algo que ele tem que fazer de ofício, tá? O que acontece? Permite à vítima ou quem o represente, né? Quem possa representá-lo, iniciar a ação penal pública através de uma queixa-crime. Então, o crime, apesar da ação penal ser pública, essa demora do Ministério Público permite que a vítima ou seu representante chegue e inicie a ação penal através da queixa ou da queixa-crime. Tá? Substituindo mesmo, tá? O Ministério Público. Tá? E substituindo também a denúncia que o Ministério Público iria fazer. Tá? Professor, teve um crime e não se conseguiu nenhuma prova. E então o delegado não falou que não tinha mais diligências, como fazer diligências, que, né, não havia nenhuma prova
nova para tocar o inquérito. Tá? Então, o Ministério Público, vendo que o delegado fez tudo o que podia fazer, ele requer, então, o arquivamento do inquérito policial até que surjam novas provas. Tá? Isso daí não configura inércia. Tá? Da mesma forma, o Ministério Público pode pedir novas diligências, em que pese o delegado tenha chegado à conclusão X, o Ministério Público fala, olha, tendo em vista a irmã gêmea da Florisbela, não é? Que é a maga patológica, requer que se faça DNA para que eu possa oferecer denúncia. Opa, tá? Isso daí é o requerimento de novas diligências, também não se configura inércia do Ministério Público. Tá? O remeter o inquérito para a delegacia também não configura inércia do Ministério Público, tá? Que permita o ofendido, a vítima, chegar e iniciar a persecução penal, substituindo o Ministério Público, tá? Através da queixa. Não permite. Tá? A inércia, ela é literalmente a inércia. Tá? Muito bem. Professor, qual que é o prazo que o Ministério Público chega e tem para oferecer a denúncia? Em regra geral, tem as leis especiais que tem lá as suas alguns prazos diferentes, mas em regra geral, tá? Quando o réu está preso, o Ministério Público tem 5 dias para oferecer a denúncia. E quando o réu está solto, o Ministério Público tem 15 dias para oferecer a denúncia. Tá? Atenção. Então, somente após esse prazo, tá? Se o Ministério Público não fizer nada, tá? É que a vítima ou seu representante legal podem ingressar com ação penal privada que é subsidiária da pública. Tá? Professor, e a natureza da ação? Ela muda? A ação penal ela passa a ser privada? Então, não passa a ser privada. Tá? Ela continua com a natureza pública. E o que isso significa? Significa que o querelante, isso é importante, tá? O nome daquele que oferece uma queixa é chamado de querelante, tá? E o polo passivo da ação, o réu, é chamado de querelado, tá? Então, o querelante, o autor da queixa-crime, ele não pode desistir, como poderia se a ação penal fosse privada, pura e simplesmente. Ele não pode renunciar ao direito de queixa, ele não pode perdoar e não há perempção, tá? Com relação a isso. Tá? Muito bem. Vamos dizer, então, que o particular chegou e ofereceu o Ministério Público Particular inerte. Chega o particular e ingressa com uma queixa-crime subsidiária da pública. Ação penal privada subsidiária da pública. Uma queixa. E o que o Ministério Público pode fazer? Ele pode aditar a queixa. O que é aditar? Ele pode somar coisas à queixa. Tá? Duvido porque as denúncias do Ministério Público geralmente não contêm nem os elementos necessários do artigo 41. Tá? Geralmente as queixas que nós, advogados, fazemos são muito mais bem feitas com relação a tudo. Mas pode ocorrer. Mas pode, então, aditar a queixa. Ele pode oferecer uma denúncia substitutiva. Ele pode requerer diligências. O Ministério Público pode produzir provas, pode recorrer, tá? Se houver diligências, não. Se houver
negligência do querelante. E aí, meus caros, vamos só mostrar para vocês que isso daí, lembra que eu falei, olha, a matéria de quinta e de sexta vai acompanhar vocês pro restante da vida acadêmica no direito penal, e é verdade. Quer ver? Ó, Código de Processo Penal. Vamos lá no artigo 29 do Código de Processo Penal. Vamos ver se a minha memória tá boa. Tá? Passamos. Aqui, ó. Ahá! Olha aqui, onde é que está? Será admitida ação penal privada nos crimes de ação pública, se essa não foi intentada no prazo legal, em geral 5, 15 dias, cabendo ao Ministério Público editar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso a qualquer tempo no caso de negligência e, no caso de negligência, retomar a ação como parte principal, tá? Então, ao ofendido a quem tem a qualidade para representado, caberá intentar a ação privada, tá? No caso de morte do ofendido, quando declarante ausente, o direito de queixa pode prosseguir, passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, que é o famoso CAD que eu expliquei para vocês. Vejam só que nós estamos no Código de Processo Penal, que vocês vão ter aula só lá no 6º período, tá? Então, é só para vocês chegarem e verificarem que é muito, 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 muito importante a matéria que a gente está vendo aqui. Muito bem. Né? Vocês vão estudar de novo essa matéria, com outros elementos, inclusive no 6º período. Mas atenção, quem aprender aqui já fica já com esse conhecimento sólido que vai ajudar vocês lá na frente. Tá? Então, vamos estudar, por favor, bastante a ação penal. Tá? Perfeito, gente? Dúvida até aqui ou tá de boa? Tá de boa? Tranquilo. 15 já, valeu! Vamos lá então, meus caros. Vamos chegar e avançar, tá? Vamos tratar, a gente falou sobre isso, expliquei alguma coisa, mas vamos chegar e trazer alguns outros aspectos sobre representação criminal e a requisição do ministro da Justiça. Eu expliquei para vocês na aula de ontem que a ação penal pública ela pode ser incondicionada, o Ministério Público de ofício oferece denúncia, etc, 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 mas temos a condicionada, né? E essa condicionada é a representação e condicionada a requisição do ministro da Justiça. Nós vimos isso, não é? E sem isso, não é? Sem essa representação, sem essa requisição, não é? Nada pode fazer o Ministério Público, nada pode fazer o delegado com relação ao prosseguimento. Né? Dei até um exemplo de 2 pessoas brigando, não é? E a ação penal é pública condicionada à representação, no caso de lesão corporal, e aí, então, o delegado chega, né? A polícia militar pega, faz os 2 pararem de brigar, leva para a delegacia, e aí, então, ao final, o delegado chega e fala: vocês gostariam de representar? Não, não. Então podem levantar e podem ir, porque vocês não representaram, não é? Eu não posso fazer nada. E a representação, né, eu já falei com vocês com relação à dupla face, né? Ela é, ao mesmo tempo, um pedido para que o Estado inicie a persecução penal, tome medidas, mas, ao mesmo tempo, uma autorização para o Estado. Tem uma dupla face nisso. Tá? E ela é, sem dúvida nenhuma, manifestação de vontade da vítima ou de que tem qualidade para representar, não é? Para iniciar a ação penal pública condicionada
a essa representação, tá? Gente, já falei com vocês que que essa representação, ela é, na verdade, uma condição para se iniciar o processo. E vocês vão ver quando vocês estudarem processo civil, TGP talvez, processo civil com certeza e processo penal, que sobre a condição de procedibilidade, ou seja, não é, a condição para que a pessoa possa iniciar um processo, tá? Sem essa representação, não pode oferecer denúncia ao Ministério Público. Falta condição para essa ação. É uma condição de procedibilidade. Ok? Gente, a representação, tá? Ela não tem nenhum requisito, tá? Ela é uma manifestação, ela é uma manifestação formal, tá? Ou seja, formal não. Ela é uma manifestação de vontade, que pode ser por escrito ou oral. No caso, a oral, ela vai ser tida ou reduzida a termo, ou seja, escrita, tá? E ela vai ser escrita e a pessoa vai assinar, colocar o dedão, etc., para se comprovar, tá? Essa vontade, tá? E ela tem que ser uma manifestação, sem dúvida nenhuma, que deseja representar contra fulano de tal. A jurisprudência, algumas vezes de forma errada, de forma tacanha, entende que, às vezes, o boletim de ocorrência serve como representação, tá? Não serve, até porque o boletim de ocorrência não tem a assinatura da pessoa e tudo mais, é simplesmente algo que o agente público, polícia, chega e coloca lá, né? E tudo mais, tá? Eu tenho certeza que essa questão de representação, tá? Ela vai ser colocada com mais atenção no futuro, tá? Requisição do ministro da Justiça, já falamos, não é? Em alguns casos, eu mostrei para vocês lá o artigo 5º ou 7º do Código Penal, mostrei o artigo 145 do Código Penal, que fala sobre requisição do ministro da Justiça para determinados casos, não é? Em que a lei também chega e entende que é necessário, porque senão, ou seja, é conveniência e oportunidade de se realizar algo ou não realizar, tá? Gente, a representação. A pessoa representou contra alguém, beleza. Problema nenhum. Até que bom. Parabéns, esse é um direito. E aí? A pessoa pode chegar e voltar atrás, né? A pessoa pode como é que é? Se retratar dessa representação? Depende. Tá? Por que depende? A lei fala o seguinte, olha, se já tiver sido oferecido a denúncia, tá? A representação ela será irretratável. Mas antes do oferecimento da denúncia, olha, preste atenção na palavra oferecimento, tá? Depois do oferecimento da denúncia, sim, é possível, antes, né, do oferecimento da denúncia, é possível se retratar, ou seja, olha, desistir, não desejo mais representar, tá? Então, o Ministério Público perde aquele direito de oferecer a denúncia, tá? Mas oferecida a denúncia, a partir do momento do oferecimento, que o Ministério Público fez a petição, protocolou no fórum, não é? Aí a vítima pode querer espernear, voltar atrás, que não. Ok.
que não poderá mais chegar e se retratar. Tá? Ok? Uma coisa que eu tenho para falar para vocês, também, vocês vão ver isso, tá? O oferecimento de denúncia não significa que a pessoa vai ser processada penalmente. Porque, na teoria, isso acontece muito nos tribunais. Os tribunais, eles verificam a denúncia, tá? Os tribunais verificam a denúncia. Mas os juízes geralmente nem leem, já mandam citar. Muito bem. Ô, Mas, Mauro, oi. vamos supor na hipótese desse caso recente aí que ocorreu da menina da Mariana, Tá. depois que que o Ministério ofereceu a denúncia, né? Uhum. Que ela alegou que foi estuprada. Uhum. Vamos supor na hipótese, depois do oferecimento, que ela pegasse e falasse assim, ó, no decorrer do processo, ela pegasse e falasse assim, ó, eu inventei, não Tá. ocorreu nada disso, eu inventei, não é nada disso e pronto. E aí? Aí, meu caro Felipe, a ação iria prosseguir, ouvindo todas as testemunhas. Iríamos ter alegações finais, tá? Em que o Ministério Público poderia pedir a absolvição ou inocência. E, ao final, o juiz poderia condenar ou não o sujeito. Porque aqui, no Brasil, absurdamente, tá? O juiz pode ir, inclusive, contra a vontade do Ministério Público. Olha que loucura, né? Loucura total. Né? O Ministério Público, que é o titular da ação penal, chega e pede, olha, acho que não tem provas para condenar. Aí chega o juiz e condena. E isso acontece, meus caros. Particularmente. Então, o que aconteceria? Interrogação. E aí é que tá, o papel aceita tudo. Então, por isso que eu sempre luto, tá? Os juízes que sejam razoáveis, os juízes que não sejam coléricos, que não tenham cólera dentro, que não acham que são justiceiros, né? E, né? Mas também, Pode mas falar. também tem hipótese também que ela poderia estar sendo subordinada para falar que inventou também, né? Tem Sim, toda essa hipótese também, sim, né? tem. Mas aí eu estou inventando, pelo que você falou, seria alguma vontade dela Não, mesmo, claro, né? lógico, claro. Mas eu tô Mas, falando igual você disse aí, mesmo ela falando que inventou, na hipótese dela ter falado que inventou, uhum, o juiz poderia, e o juiz uhum. condenasse, às vezes teria alguma prova, né, que ela teria sido Ah, subordinada por fora, meu caro, hipótese, né? é, tem todas as hipóteses. Pode ser que o sujeito não gosta do cara, pode ser que o sujeito, o juiz, enfim, Claro. a mesma coisa do. Você já leu do Casmurro? Já leram Dom Oi? Casmurro? Dom Casmurro, Não. não? Então, Dom Casmurro, deixa eu contar. É... Dom Já Casmurro, ouvi falar muito. já, com certeza. É um romance de Machado de Assis. Tá? Ele conta a história do Bento, ou Bentim, e que tem é casado com Capitu. E a história toda é ele imaginando, criando é, hipóteses dentro da mente dele de que a Capitu estaria traindo ele, né? E tudo mais. Tá? Então, essa é a história. Então é o seguinte, né? A história de um ciúme e tudo mais, etc. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque, meus caros,
pessoa pode ser casada com a pessoa mais santa e fiel do mundo, né? Mas se a pessoa entende alguma coisa, né, a pessoa imagina, está começando a imaginar. Não acontece isso com, né? E o juiz pode simplesmente cismar um monte de coisa, condenar por qualquer fato, né, por qualquer desculpa. A pessoa vai ter que ser motivada. Motivar é a coisa mais fácil do mundo. Né? Como geralmente o juiz decide primeiro e depois ele justifica porque decidiu. Ele já parte do princípio. Vocês podem ver. A denúncia deve prosperar. Ponto. E aí explica por quê. Não. O certo seria falar o que aconteceu e chegar na conclusão. Aqui não. Aqui a gente parte da conclusão para chegar, para depois explicar o porquê. Né? Então, só para entender, a vida real, infelizmente, ela não é tão bonita quanto se tem nos livros. Né? O autor do crime é denunciado. Não. O suspeito de ser autor do crime é denunciado. Né? Às vezes o autor do crime errou completamente diferente. Né? O juiz condenou, só condena quando tem certeza e provas irrefutáveis. Mentira. Tá? Essa não é a verdade. Está longe de ser. Existe o princípio indúbio pro réu. Raros os juízes que utilizam desse princípio. Essa é a verdade. Tá? Essa é a verdade. Tá? Então, mas o que eu gostaria de falar é com relação ao oferecimento. Então, nós temos o oferecimento da denúncia e nós temos o recebimento da denúncia. Tá? O recebimento da denúncia é quando o juiz observa a denúncia e vê que os requisitos estão lá e recebe. Fala, ok, a denúncia está bem feita, a denúncia tem uma base sólida para ela, então eu recebo a denúncia. Tá? Em geral, e é verdade, 99,9% dos juízes não leem a denúncia antes, já recebe e determinam citação, o que é um ridículo. Né? Mas aqui se faz assim. Aqui, a justiça brasileira geralmente funciona muito como o fim justifica os meios, sabe? É muito triste mesmo. Né? Se pensa, para que eu vou, né? Quando se respeita direitos, isso daí é para criminoso. Não entende que isso aí não é para criminoso, é para a sociedade inteira. Não é? As regras são essas, não cabe ao juiz discutir. Deveria simplesmente aplicar, mas não. Né? E, infelizmente, o exemplo começa de cima, que é o STF. Não é? Infelizmente, eles pegam ar muito fácil. Não é? A gente viu lá, e um ministro que eu tenho, as pessoas geralmente não gostam dele, eu tenho um respeito muito grande e por ele, não é? Sabendo da notícia pela imprensa, falou que era um absurdo isso, aquilo, etc, etc, e já expôs o seu entendimento, né? O que não se deve fazer. Tá? Ministro do STF, juiz, ministro do STJ, desembargadores não são políticos, não podem ser políticos. Eles têm que ser literalmente escravos da lei. Né? É isso que a gente espera. É assim que o STF vira guardião da lei e tal. Muito bem. Gente, prazo para exercer, em geral, tá? Prazo para exercer o direito de queixa ou o direito de representação, tá? Em geral, 6 meses, tá? 6 meses do data do fato? Pode ser. Mas também pode ser do dia em que veio saber quem é o autor do crime. Como assim a pessoa não sabe quem é o autor do crime? Vamos dizer o seguinte, eu tenho Twitter, é a única rede social que eu tenho e pouquíssimo uso. Não é? Acho que eu vou ter que criar o Instagram por causa do escritório, faculdade e tal.
pessoal está pedindo. Mas eu, assim, eu não queria, não. Mas fazer o quê? Então, o que é que eu digo a vocês, meus caros? Que faz de conta que, então, eu festejo lá que o Galo está na primeira divisão, o Cruzeiro está na segunda divisão, etc. E o Raposa Celeste chega e me xinga, inventa um monte de coisas de mim, etc, etc. Ou seja, ele pratica injúrias e difamações. Tá? Ou calúnias também, eventualmente. Muito bem. Aí, quem é o autor? Existe um crime? Existe. Está lá escrito bonitinho. Tá para todo mundo ver. Mas quem praticou o crime? Não sei. É o Raposa Celeste. Muito bem. Mas quem é que está por trás daquele ícone, daquele nickname Raposa Celeste? Não sei. Então, prazo para exercer o direito de queixa ou de representação não começa a contar. Tá? Só começa a contar do dia em que se sabe quem é o autor do crime. Tá? Okay? E com relação à ação penal pública subsidiária da ação penal pública subsidiária, ação penal privada subsidiária da pública, termina o prazo quando terminar o prazo para oferecimento da denúncia, que aí já é uma questão é uma outra questão. Mas que aí depende lá do artigo 109, etc, etc, a gente viu isso. Tá? Gente, quando a pessoa, então, passa esses 6 meses, tá, para oferecer a queixa-crime ou para oferecer a representação ou do outro prazo que tiver, tá? Passou o prazo? Passou. Então ocorre ocorre um fenômeno, então anotem aí, que chama-se decadência, tá? E o que é a decadência? Decadência é justamente essa perda desse direito de oferecer a representação ou a queixa, tá? Então, se o sujeito chega e perde o direito de oferecer representação ou queixa, chama-se decadência, tá? O direito de representação deve ser realizado nesse tempo. Passou o tempo, vem a decadência, tá? E essa decadência extingue o direito de ação, tá? É uma limitação, literalmente uma limitação temporal, não é? E o prazo, meus caros, decadencial, ele é peremptório, tá? Ele é improrrogável, ele é fatal, ele não se interrompe, tá? Por nada, tá? Então, é isso. Dúvidas, gente? Não? Não. Beleza. Seguinte, já falei isso na aula de ontem, vou falar de novo. Representação, você pode oferecer para o delegado, para o promotor, ou ser apresentada para o juiz. Queixa é uma ação, uma peça vestibular, uma peça que inicia a ação penal. Então, queixa somente pro juiz. Beleza? Ficou claro? Por favor. Entenderam? Tá? Queixa para o juiz, representação você pode chegar e apresentar ao juiz, ao promotor ou mesmo ao delegado, tá bom? Por favor, por favor. Tá? Não ofereçam nunca queixa que não seja para o juiz, tá? Muito bem, senão vocês vão virar chacota e eu também. Ah, que ele foi professor de penal, que insinuação penal foi filó, né? Por favor. Isso aí desde quando eu ingressei na faculdade, nenhum delegado chegou e falou que um ex-aluno meu tinha feito isso. Então, não sejam os primeiros, por favor. Tá? Gente, já falamos sobre a renúncia, tá? Ao direito de queixa. O que é a renúncia? Essa manifestação de desinteresse da vítima,
tá? De exercer o direito de queixa. Tá? E essa renúncia ela ocorre quando iniciada. Tá? E essa renúncia. Tá? Muito bem. Então, vou falar de novo. Vamos lá, peraí. Vamos lá. Renúncia é, então, o desinteresse para exercer o direito de queixa. Mas iniciada a ação penal, o sujeito chegou e protocolou uma queixa-crime lá. O sujeito chamou o outro de qualquer nome feio. Muito bem, por injúria. Inicia-se a ação penal. Tá? Pode o querelante, o autor da ação penal privada, pode chegar e desistir? Sim. Tá? Ele pode chegar e perdoar o ofendido, tá? Mas não se chama renúncia. Renúncia é antes de exercer o direito de queixa. Tá? Okay? A renúncia, gente, pode ser expressa ou pode ser presumida. Expressa quando ele fala, olha, vou abrir mão do meu direito de queixa, vou abrir mão do meu direito, tá? Tudo bem. Mas aí a renúncia pode ser tácita também. Como assim? O sujeito chega e um xingou o outro. Beleza. Larissa, você é cruzeirense? Vou te usar de exemplo, cara. Tá. Quem é cruzeirense aí, para usar de... Silvano. Não, mas essa não. Tá, beleza, pode ser. Muito bem. Eu chego, fico zoando, né? O Cruzeiro perdeu todas do Galo esse ano e tal. Você fica muito pé da vida comigo. E aí, então, você chega e me xinga. Beleza. Me xingou bastante, cometeu várias injúrias. Muito bem. Eu sou vítima. Aí eu tenho que fazer uma queixa, né? Ou seja, uma petição inicial falando que eu fui vítima de suas injúrias, Silvano. Muito bem. E aí, então, só que 2 dias depois, eu tô lá na sala, né, do lado da FDCL, bebendo cerveja com você e conversando tranquilo com você e tal, não sei o que lá. Alguém que chega e quer oferecer uma queixa contra alguém, fica bebendo cerveja com alguém, conversando tranquilamente, exceto no boteco? Não. Isso daí, tá? Se entende que essa daí é uma renúncia presumida, tá? É uma renúncia presumida. Ou seja, são realizações de atos que não coadunam com aquilo que alguém quer fazer penalmente com a outra, né? Tá? A renúncia é um ato unilateral, já falamos isso, não é? Ou seja, ela não depende da aceitação do autor do crime, tá? Ok? E outra coisa, se tem vários autores do crime, vários de vocês me xingam, né? Tudo quanto é nome feio, né? E eu perdoo se a vítima perdoar um, tá? Significa que essa renúncia serve para todos, não é? Tá? Ou seja, por quê? Por causa do princípio da indivisibilidade da ação penal. Eu não posso escolher contra quem vou litigar, tá? Tranquilo? Entenderam o que é renúncia? Se sim, a gente vai passar para o perdão do ofendido. Tranquilo? Beleza. Deixa eu ver. Deve ser um ok. Vamos ver o que é isso aqui. É isso mesmo. É um joinha. Ok. Então vamos lá. Perdão do ofendido, gente. Então, renúncia antes do oferecimento da queixa-crime. Tá? Oferecida, então, a queixa-crime, tá? Exercida
o direito da queixa-crime, tá? Pode a vítima, chamado de ofendido pela legislação, chegar e querer desistir dessa queixa-crime. Vou desistir de prosseguir nessa ação penal privada, tá? Muito bem. E aí, então, o que acontece? Pode desistir? Pode, mas calma, vamos ver lá o que acontece. Lembrando que, já falei hoje, na ação penal privada, subsidiária da pública, não se admite perdão, tá? Não se admite o perdão, perfeito? Fica? Não? Tá. O perdão do ofendido também pode ser expresso ou tácito, tá? E o perdão concedido a um dos querelados também aproveitam a todos. Só que tem uma grande diferença, tá? Entre a renúncia, que é ato unilateral, do perdão. Porque o perdão é um ato bilateral, tá? Ou seja, ele só ocorre com a aceitação do querelado. Tá? Ou seja, o cara fala, estou perdoando fulano de tal. E aí, o querelado, ou seja, o réu, ele tem que aceitar para que o perdão ocorra. Mas por que isso, Filó? Pelo seguinte, imagina alguém entra com uma ação penal privada falando que você o caluniou. Beleza. Você entra com exceção da verdade para provar que você não está imputando fato falso criminoso, de que aquele fato criminoso é verdadeiro. Então, você ingressa com exceção da verdade. Ok? Muito bem. Para provar. Aí ele chega e fala, não, vou desistir da ação. Não, vou provar que eu não cometi calúnia, não. Pode acontecer? Isso pode. E acontece, tá? Então, voltando. Perdão do ofendido é um ato bilateral que depende da vontade do querelado. Tá? Então, resumindo, renúncia ocorre antes do oferecimento da ação penal. Perdão do ofendido após o oferecimento. Renúncia é ato unilateral. Perdão do ofendido, ato bilateral. Renúncia tem como objeto esse direito de oferecer a queixa, né? E o perdão do ofendido não. Ele revoga o direito de queixa já exercido anteriormente. Tá? Essas são as diferenças. Ok? Podemos continuar? Se sim, eu quero trazer só algo com relação a 3 conceitos importantíssimos para vocês. Posso ir? Tranquilo? Ninguém tem dúvida? Essa matéria é importante, hein? Vou tratar então de 3 conceitos, que é decadência, prescrição e perempção. Tá? Primeiro, todas elas, decadência, prescrição e perempção, são causas de extinção da punibilidade. Tá? A gente já estudou? Não sei, mas vamos lá, vamos falar sobre isso. Gente, decadência, acabei de falar, é a perda do direito de queixa ou de representação, porque ela não foi exercida no prazo legal. Tá? Já falamos que o prazo é de 6 meses e atinge esse direito para se iniciar a ação penal. Tá? A prescrição, já vimos, é a perda desse direito do Estado de punir. Tá? Ou seja, é a perda do direito do Estado de exercer sua pretensão punitiva. Ou já condenando alguém, já exercendo o direito de punir, não é? Prescrição também pode atingir o direito de se executar a punição. Ou seja, atinge-se a pretensão executória
do Estado. Tá? Muito bem. Logicamente, a pretensão punitiva ocorre antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória e a pretensão executória ela ocorre após o trânsito em julgado da sentença, tá? Da sentença condenatória. Tá? Esse prazo está lá no 109, tá? Penal. Agora, a perempção, gente, tá? Só ocorre na ação penal privada personalíssima ou na exclusiva, tá? Que é a perda do direito de prosseguir, tá? Na ação penal. Em razão do quê? Em razão da inércia do querelante, tá? Felô, me deixa eu ver, me explica direito. Tá, vou explicar e ainda vou trazer aqui, tá? Nosso Código de Processo Penal. Zero. Olha só como é que vocês vão ter. Isso aqui tudo é ação penal. Vocês vão estudar, tá? Olha aqui, ó. Quais casos há perempção? Olha aqui. Nos casos somente se procede mediante queixa, considera-se perempta a ação, ó. Quando iniciada, se é o querelante deixar de promover o andamento processual, seja inércia, quando falecendo o querelante, ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo para prosseguir o processo dentro de 60 dias, quaisquer das pessoas que souber fazê-lo, né? E 3, quando o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato processual que deve estar presente e deixar de formular pedido de condenação nas alegações finais. Finalmente, 4, quando sendo querelante pessoa jurídica, essa se extinguir sem deixar sucessor. Tá? Então, isso é perempção. Ele atinge o direito de prosseguir com a ação, né, nesses casos do artigo 60 que a gente acabou de ver. Tá legal? Dúvida ou não? Não? Não, não, não. Estamos tranquilos? Beleza. Beleza. Gente, na próxima... Nós já vimos extinção da punibilidade, correto? Que eu me lembre, sim. Tá, muito bem. Também acho. Não Então, tenho certeza, eu acho que sim. Na próxima aula a gente vai terminar, nas próximas 2 aulas, terminar as matérias, vamos ver extinção de punibilidade um pouco melhor, vamos ver um pouquinho sobre prescrição, tá? Mas de uma forma mais completa, por assim dizer, tá? É isso. Então, dúvidas, se não tiverem, terminamos hoje, porque eu não vou iniciar uma matéria que não faz, que a gente precisa de ligar ela, tá? Tranquilo? Vocês concordam? Sim? Sim. Então, beleza. Sim, Então, professor. meus caros, ainda não sextou para vocês, porque vocês ainda têm aula do Herman. Quem que é? José Leão. O rei da selva, Zé Leão, muito bem. Né? Gente boníssima. Estou com saudade de fazer no NPJ, a gente está fazendo, não, né? Antes da pandemia, audiências penais criminais no juizado especial. Uma maravilha, não é? Depois vocês perguntam para ele como é que eram lá. Eu estou com saudades, estamos querendo de volta essas audiências presenciais com o Zé Leão. Saudade dele. Né? Podem chegar e falar, a Filó falou que vocês tinham audiência, etc. Está com saudade, vai ter, né? Vai ter. Vamos continuar isso aí. Zé Leão é um sujeito inteligentíssimo, simplíssimo,
coloca a matéria constitucional na mente de vocês, tá? Impressionante. Um dia eu chego lá. Gente, beijo do gordo. Estudem bastante. Falta só mais uma Valeu. semana. E depois, né? Não é isso? E depois, ó, aula. Beijão pra vocês. Boa noite. Para mim, sextou. Então, boa sexta, Thalita. Um abraço. Até já. Até.